Oi, meu nome é Caroline, essa é a Isadora, a Isabela e o Dorian. Nós somos da turma X e pela matéria de comunicação e marketing de moda, nós viemos aqui gravar esse podcast sobre a visão e o uso do sutiã ao longo da história e hoje. É importante começar nessa história do sutiã desde antes dele se tornar o sutiã em si, né? A partir dali do corset, que existe desde no século XVI a.C. E ao contrário de muito que se fala que era uma coisa que torturava as mulheres, que muitas pessoas morriam, é algo que não é comprovado e na verdade era só um instrumento de suporte para os seios e que cobria ali o corpo inteiro, que era usado tanto por mulheres como também por homens. E com o passar do tempo, com as décadas, com a moda, ele foi se moldando em diferentes formatos, seja o que a gente conhece mais ali do rococó, que é cobre aqui, fica aquele Uhum. peitinho, ou aquele que deixa a silhueta mais reta, até então se tornar o sutiã que a gente conhece hoje em dia. É que tem vários períodos também na história que eles usavam várias camadas de roupa pra achatar os seios mesmo. E, tipo, porque era associado à boa educação se você não tinha volume nos seios. Então, é bem pertinente, né? E a gente queria ressaltar também que o que a gente vai discutir aqui hoje é só pra dar uma escolha de liberdade para as mulheres de decidirem se elas querem ou não usar e não defender que o topless, né, é pra todo mundo, né? Não. A gente só tá dando uma discutida sobre a liberdade mesmo de escolha. Isso. E também, não só sobre a liberdade da mulher sobre usar ou não, mas também essa descoberta que as mulheres foram tendo ao longo do tempo e se descobrir e também se impor na questão do tipo de sutiã que era feito. E por isso também a gente tem várias variações, né, hoje em dia, porque as mulheres foram descobrindo que o sutiã ele não era para ser uma tortura, ele não era para ser. Ele não é para ser, né? Não é para ser algo desconfortável, ele é para ser algo muito, pelo contrário, confortável e útil. Então, foi muito importante que as mulheres, ao longo do tempo, foram se descobrindo e foram se impondo em relação a isso, para a gente ter várias variedades e muita imposição das mulheres nesse sentido hoje. Tem muitas pessoas que optam por usar sutiã também pelo conforto de sustentação, né? Tem pessoas que têm seios maiores e usam o sutiã como sustentação mesmo para evitar dor nas costas e tal. Ou mulheres que usam para praticar atividades físicas, para dar suporte também. Então tem essa escolha, né? Pra pessoa optar mesmo, se ela quer ou não usar. Tem pessoas que não usam porque não acham necessário, tem outras que acham, então. E como também a indústria da moda tipo, e a sociedade foi ressignificando, né, o uso do sutiã, como hoje em dia ele pode ser usado como um acessório ou como uma empresa pode vender uma peça que dispense o uso do sutiã para mais conforto e manter de alguma forma um padrão que foi imposto, né, do formato dos seios. Sim, e o sutiã ele sempre teve isso durante a história toda, né? Tanto de ser usado para esse suporte, como também um acessório na moda. Antigamente, quando ainda era o corset, era também usado para segurar as roupas mesmo no corpo, porque as roupas eram muitas vezes alfinetadas, elas não eram prontas para vestir, como a gente tem hoje em dia. E ao decorrer do tempo e com a moda, vários designers até hoje exploram o formato do corset, até famosos como Jean-Paul Gaultier, Terry Mugler ou a Vivienne Westwood também, trazendo o corset como símbolo de fetishwear, como empoderamento e trazendo principalmente esse aspecto da feminilidade hoje em dia mais como uma questão de empoderamento mesmo, de estar ali numa posição e se mostrar sem ter vergonha de ter uma lingerie à mostra, né? Dentro disso também, como você disse, como a indústria da moda brinca assim com o formato, a gente vê muitos desfiles, agora fugindo um pouco do sutiã convencional que a gente vê hoje em dia, pegando mais o corset mesmo, a gente vê muitos desfiles que brincam com a silhueta do corpo usando um corset. Então, por exemplo, acho que teve o desfile da Schiaparelli, se eu não me engano, que eles brincaram muito com formas bem diferentes do que a gente conhece de um corpo humano. A gente via o seio colocado na parte de trás da mulher, assim, no vestido. E bem interessante como a gente mudou essa percepção de um corset, que antes tinha um significado muito diferente, e hoje a gente brinca disso no mundo da moda. Pra algo Tá bem... mais livre, né, hoje tá em dia, bem assim. livre.
Sim, é uma peça que é explorada até, não só o corset, mas até o próprio sutiã, que é usado muito no styling também, ou até no upcycling de diversas formas. Às vezes fazer um vestido só a partir de sutiãs, ou, enfim, colocar num chapéu, colocar em outra peça de roupa. Então é um símbolo que acaba indo além da questão dos seios e acaba sendo explorado de diversas maneiras, assim, na moda e também na sociedade. Uhum. Tem essa também, tem várias considerações falsas, né, que existem na sociedade, até na questão do uso do sutiã, que é sobre, tipo, tem mulheres mais velhas que acreditam, ou até mais novas, que usar sutiã evita flacidez. E se você não usar, seu seio vai ser flácido. E isso é mentira, né? Já foi provado várias vezes, assim. Só que isso também impede algumas pessoas de se libertarem, assim, de parar de usar. Porque acreditam fielmente nisso. Então, é bem... Então essas comprovações, assim, servem muito pra provar também e questionar o uso dos sutiãs em diversas ocasiões, né? Porque inicialmente o sutiã é proposto pra ser algo pra sustentação dos seios. E tem pessoas que não precisam, nunca precisaram usar um sutiã propriamente dito. A gente tá aqui, eu tô falando do sutiã tradicional, né, que seria, não é mais tão tradicional, com aro e com bojo super desconfortável, super apertado. E sutiã, ele acaba sendo imposto desde cedo na vida das meninas, principalmente, por ser algo necessário ou que todo mundo usa, e até ponto é meio julgado, assim, se a menina, a mãe não coloca um sutiã na menina por questão de proteção, né? Às vezes as roupas, principalmente para ir para a escola, às vezes são transparentes, isso é meio muito questionável. Mas acaba que a pessoa vai se desenvolvendo e ao longo do tempo não desenvolve tanto o seio a ponto de precisar usar um sutiã mesmo para sustentação. Então é algo muito questionado, assim, porque se o sutiã ele é proposto para ser algo, uma armação de sustentação, e uma pessoa que não precisa necessariamente sustentar, acaba sendo algo muito mais desconfortável do que útil, não precisaria ser nunca imposto. Então acaba que muitas mulheres usam a vida inteira e em algum momento se tocam assim, percebem que nunca precisariam ter usado. Então existe aí esse movimento das pessoas, as mulheres, se ligarem disso e se posicionarem quanto a isso. Até pra gente se questionar também. Tem outro caso que a gente vai citar mais pra frente. Mas, tipo, por que os mamilos femininos, os seios femininos, são sexualizados e objetificados? E os masculinos não? E é isso que a gente queria trazer hoje também, questionar isso, né? Tipo, tem gênero agora, mamilos e seios. Tipo, as mulheres não podem aparecer, mas os homens podem. Então é bem complicado, né? Falar sobre. Bom, pra retomar o tópico do bloco anterior que a gente finalizou, eu vou comentar o caso de uma mulher trans brasileira lá em 2015. Em Janari, ela fazia protestos com os seios desnudos na rua, para protestar sobre a ideia de que se não aceitavam como mulher, não tem problema ela andar com os seios à mostra, afinal, homem pode. Então, ela passou por vários processos judiciais, ninguém sabia o que fazer com ela, foi presa e solta várias vezes, porque não sabiam como lidar com o caso dela ser uma mulher trans. E, abre aspas, ela fala, igual eu falei no anterior, que parece que existem seios masculinos e femininos, afinal, seios também têm gênero. Então, esse era o tópico que a gente ia retomar aqui, a discussão. Sim, e toda essa questão, né, dos seios aflige as pessoas trans, não só as mulheres, como também os homens trans, as pessoas não binárias, porque tem muito essa questão de ter que esconder o seio que fica à mostra, né, o seio que tem volume, e os caras trans utilizam do binder, que é uma das versões ali que veio com a evolução do sutiã, que ele é feito para esconder o seio, para ficar ali uma forma mais reta, só que é uma peça que é extremamente desconfortável, que atrapalha na respiração. Então, não é algo assim que ajuda tanto quanto deveria, sabe? Apesar de ajudar na questão de disforia, tem esse desconforto. E eu vejo muitos caras trans que acabam adentrando nesse movimento do topless, né? Porque é um absurdo, assim, ter essa questão com os seios, ter essa fetichização, essa sexualização que acaba afetando as mulheres, os homens e às vezes até homens cis também, né? Que tem a questão da ginecomastia ali. Porque tem homens trans que optam por não retirar as mamas, né? Sim. Então, respinga neles, né? Sem querer. Sim.
E aí é absurdo, assim, uma pessoa não ter a liberdade de ficar confortável ali, vai na praia, não pode ficar sem camisa. Sendo que às vezes até mesmo homens, né, que tem a questão da ginecomastia, eles ficam ali sem camisa na praia, têm seios volumosos, à mostra e não é um problema, não é uma questão de nudez pública, sabe? Então é realmente essa questão da sexualização da mama dita feminina. Uma coisa que a gente podia comentar também é se os movimentos Free the Nipple conseguirem livrar as mulheres, né, de usar o sutiã, de ter que usar o sutiã, como que fica a questão daí da pressão social sobre o formato, se é levantagem ou não. Então, a pressão social sempre vai estar lá, independente se a gente estiver usando ou não o sutiã. Então, são coisas que vão sempre estar presentes, né? Sim, é totalmente uma construção social, né? É a forma como a sociedade e a indústria vai fetichizar um sutiã, o formato dos seios. E a gente vê como isso afeta totalmente em movimentos de propaganda dentro do capitalismo para a venda maior de um sutiã, de uma lingerie, de procedimentos estéticos também. A gente vê como virou um movimento muito grande os desfiles da Victoria's Secret, que é a maior marca de lingeries que a gente conhece. E os desfiles são extremamente conhecidos mundialmente, e principalmente pelos temas que eles criam dentro desses desfiles. Então, teve até uma polêmica um tempo atrás, que coincidiu com a explosão do caso do Epstein, que foi aquele desfile com a temática de playground infantil. Então, a problemática nisso está em mulheres de lingerie com um tema infantil, totalmente infantil atrás, que é até atrativo para crianças assistirem. Então, é algo que a gente tem que questionar também, né? Até onde vai a fetichização. Eu acho super bizarro essa da temática de criança com mulheres adultas andando de lingerie. Tipo, Sim. é bem péssimo. Sim, e aí a gente vê como não só essa fetichização, essa sexualização vem desde a infância ali, com o uso do sutiã, desde a primeira puberdade das garotas, como também realmente sempre foi uma peça ligada a essa questão de fetiche, porque tanto que essas histórias de que o corset ele era sufocante, ele vem dessa questão do fetiche, principalmente a partir dali dos homens, mas realmente essa questão, assim, sexual e até hoje em dia é uma peça utilizada muito ali no fetishwear, então pessoas que gostam de BDSM, etc. É uma peça ali que até dentro da moda também é explorada nessa estética de fetiche, assim. Tem essa de que as mulheres têm que agradar, principalmente nos anos 50 ali, com o surgimento do bullet bra, de que as mulheres têm que agradar o olhar masculino. Então, tipo, toda vez que mudava alguma coisa em relação ao sutiã, era sempre por influência de algum homem que decidiu que ia ter que ser assim agora. Então, nunca foi uma mulher que decidiu isso, sabe? Até quando as mulheres tentaram... eu acho que foram 3 mulheres que tentaram criar uma marca de sutiãs esportivos lá nos anos 70. E elas foram impedidas porque nenhum homem quis comprar a ideia delas e elas não conseguiam levar isso pra frente. E só depois que o pessoal começou a ver a necessidade de fazer sutiãs esportivos. Então, ter os homens, o patriarcado influenciando nisso é bem... Assim, não faz muito sentido, né? Que não são eles que estão usando, Acaba sendo só um produto que não é realmente para agradar o conforto das mulheres de quem utiliza o sutiã, e sim para agradar uma visão estética dos homens, né? Então, acaba sendo uma peça, assim, que muitas vezes cai em desuso para muitas pessoas, porque não tem essa relação com conforto, né? Até para pessoas que precisam do sutiã para sustentação, assim, é muito difícil e é muito mais caro, assim, um sutiã de qualidade com esse propósito. Até tem algumas marcas que vendem esse conforto, mas até que ponto é confortável usar sutiã, sabe? Tem pessoas que usam porque tem que usar pra dar sustento, ok. Mas tem pessoas que não precisam e acabam comprando porque tem uma marca que vende um conforto que não tá lá, sabe? Então, é bem pertinente, assim. Sim. E aí é por isso que é muito importante que as mulheres se imponham quanto a isso, para que a indústria se molde, porque a indústria ela se molda baseada nas vontades dos consumidores. Então é muito importante que as mulheres, as pessoas que usam sutiã mesmo, imponham seus desejos e realmente sejam consumidoras que façam com que as marcas produzam algo que seja valoroso
né, que seja útil e que, no caso, não seja só algo que se é vendido hoje em dia e que não é necessariamente bom. Então é muito importante esse movimento também. O fato de o sutiã ele proporcionar um, um sustento diferente, um visual específico para os seios, a partir do momento que a gente deixar de usar o sutiã, quanto que isso afeta a cabeça de uma mulher para ela não querer fazer uma cirurgia para sem o sutiã ela ter aquele formato de seios em pé, enfim. Total. E então a gente vê muitas meninas muito jovens, de 15, 16 anos, se submetendo a uma cirurgia que é extremamente complicada, assim, o pós, que é o silicone, e para se manter nesse padrão até sem precisar usar o sutiã. Então, não é só questão de conforto, né? É questão também de estética. Até eu, no auge da minha adolescência, eu não tenho seios, né, volumosos. E quando eu era, tipo, na adolescência, eu usava sutiãs com enchimento pra poder sentir que eu tinha algo. E ficava sobrando, assim, uns centímetros bons de que não tinha ali, era o enchimento e só, sabe? E você com aquela pressão de que as meninas estavam tendo peito e eu não tinha. Então era aquela pressão, assim, sabe? Até a questão dos uniformes, você falou que são transparentes. Sim. Na escola, eles proibiam as meninas de usar sutiãs coloridos ou com desenhos, tipo, estampas, assim. Então é super problematizado, assim, algo que não precisa ser. E Sim. eles cobrarem isso das crianças, mas não deixarem elas serem livres pra se expressar, sabe? E também incluindo nisso que tu falou dos uniformes, eu acho que faz muito sentido a gente pensar que, por exemplo, eu comecei a usar sutiã muito cedo quando eu era, tipo, sei lá, no 5º ano, porque tinha minha mãe e minha família, e, enfim, tinha a preocupação de me proteger, assim, porque é algo muito, que nem vocês falaram, muito fetichizado e é algo que tem essa fala toda de que o seio deve ser protegido, porque é algo muito precioso. Meio que eles estavam tentando te proteger, assim. Isso, é porque realmente acontece esse olhar das pessoas sobre uma criança já jovem, que é muito, eu acho meio doentio, assim. Só que esse pensamento de ser algo, a mulher, o seio ser algo muito protegido porque é algo precioso e tal, vem muito da parte do pensamento, assim, de que o corpo da mulher é algo super precioso porque tem a questão da geração gestacional, assim, eu acho que Da amamentação também, né? isso da amamentação, só que eu acho que isso, ok, é muito pertinente, só que isso não deveria ser algo super escondido, sabe? Não deveria ser algo que as pessoas deveriam ter vergonha, porque muitas meninas, muitas mulheres têm vergonha do próprio seio. Só que isso não faz o menor sentido, porque, cara, a gente tem o fucking poder de criar uma criança, sabe? De gerar uma criança. É tipo um mecanismo de geração de uma nova vida. Então, tem todo esse discurso de que algo é super precioso, assim, deve ser protegido, só que é só pra mascarar o lado oposto, que é essa fetichização do seio, é algo malicioso e maldoso. Então, acho que tem esses dois lados, assim. Até tu falou sobre a amamentação. As mulheres terem que sair do ambiente ou se cobrir com o bebê Sim. pra poder amamentar em público é super ridículo também, né? Tipo, botar fetiche ou problematizar algo tão natural. Sim. E falando de negócio natural, é muito. Tu falou antes da flacidez dos seios. Eu conheço uma mulher que. Eu conheço uma mulher que ela, em um certo período da vida, assim, ela era mais velha, já tava, tipo, 60, 70 anos, ela decidiu parar de usar sutiã, porque ela viu que não era mais uma necessidade, porque ela viu que não adiantava mais muita coisa, era muito mais desconfortável do que útil. Ela deixou de fazer isso e ela recebeu muitos comentários negativos de outras pessoas, outras mulheres, inclusive, de que muitos julgamentos de que ela estaria sendo
descuidada com ela mesma, porque ela deixou de ser vaidosa, porque chegou numa idade agora ela não quer mais se cuidar, sabe? Porque ela deixou de fingir que os seios dela eram. Ela deixou de apertar e sufocar, assim, os Depois de seios tantos dela. anos cedendo à pressão. Sim, Aí ela ela decide se decidiu libertar. se libertar e aí aparentava nas roupas dela os seios caídos, assim como acontece para muitas mulheres que não usam sutiã. Aparenta e isso é normal, assim como dos homens também acontece. E ela foi muito julgada por conta disso, por deixar de usar assim e parecer que ela tava sendo deixando de ser vaidosa pela idade dela. Então acho que isso também não faz sentido nenhum. Então, essa questão da flacidez me lembra muito essa questão do masculino e do feminino, porque realmente tem homens que, além deles terem o desenvolvimento das mamas também, eles também têm seios flácidos. E tem essa questão de, tipo, meio que existir um seio masculino, e se eles têm esse aspecto estético que é considerado descuido nas mulheres, pra eles não é descuido neles, porque é um sinal de masculinidade, né? E tem até aquela questão também que, por exemplo, em desfiles ou até em eventos, assim, é comum hoje em dia ver celebridades que fazem o topless. Mas geralmente são sempre mulheres que têm seios pequenos e são seios que não são considerados tão femininos. E acaba tendo essa questão, assim, de, tipo, tirar a identidade da mulher se ela não tem seios volumosos. E de ter essa questão também de, tipo, realmente implicar essa masculinidade nelas e, tipo, ou às vezes até implicar uma feminilidade nos homens também, por ter um seio. Então é uma coisa que fica, assim, bem confusa de certa forma, né? Porque ninguém entra num acordo e continuam criando problemas e problemas com uma questão que não deveria existir, É bem o né? que a gente vê no caso da Indianari, né? Que eles não sabiam o que fazer, sabe? Tipo, eles botam uma narrativa, só que daí quando acontece isso, eles não sabem o que fazer, sabe? Eles não sabem como categorizar essa pessoa nesse preconceito deles. E eu ia puxar falar isso sobre as celebridades estarem usando mais o topless nas passarelas, né? Eu acho isso muito importante, só que também é uma representatividade muito pequena, né? Só de mulheres que não têm seios ou são super magras, ou que têm os seios levantados com cirurgia, sei lá, enfim. Então, que as mulheres de mais peso, que têm seios mais cheios, podiam também fazer isso, né? É uma representatividade pro geral, pro coletivo das mulheres, não só pra uma parcela. E também as mulheres mais velhas, né? Porque tem muito isso, se uma mulher mais velha, assim, que já tá ali nos seus 50 anos pra mais, se ela faz alguma coisa assim, se ela se demonstra uma personalidade sexy com a vestimenta dela, é, assim, um grande problema, porque é uma indecência, tipo, como pode uma mulher madura se colocar nessa posição, Sim. sabe? E mulheres novinhas aí não tem problema, né? Sim. Enfim, é uma hipocrisia danada. Sim. Eu lembro também do último desfile da Victoria's Secrets que aconteceu. Ter algumas, eu acho que, não sei se eram 3, representantes de modelos plus size. E houve Plus muitos... size e muitas aspas. menos magras. E aconteceu de que eu acompanhei um pouco nas redes sociais o pessoal falando: gostei da representatividade, mas eu achei que foi meio sem graça. Eu prefiro as magrelas desfilando. Eu ia falar passeralando. Desfilando, então meio que é algo que é necessário, mas não é valorizado do jeito que deveria, sabe? Eu acho que deveria ser muito mais valorizado até pelas próprias mulheres, assim, por todo mundo. E agora, para concluir o nosso tópico de hoje com relação ao sutiã, eu acho pertinente ressaltar, assim, que a gente não trouxe esse tópico para tentar uma solução para o problema, né? Porque é uma questão muito complexa na sociedade que acontece há muitos anos e é difícil a gente só chegar aqui e propor, tipo, temos que fazer isso e vai resolver todos os problemas. Tipo, tem milênios esse questionamento já, né? Não é uma questão tão quadrada que dá para se resolver da noite pro dia. E vai saber quando vai ser resolvido, se vai ser resolvido, né? Então, é apenas um tópico pra gente pensar, assim, pra gente refletir nessas diversas questões e como é algo que não só é um símbolo na moda, mas é um símbolo que adentra a sociedade, adentra a vida de milhares de pessoas
e que acaba tendo um significado com muito mais peso do que a maioria das pessoas iria imaginar no primeiro momento, né? Só olhando uma peça. Até se porventura a gente conseguir cativar alguma mulher ou despertar o desejo de uma mulher que já estava pensando em se libertar do sutiã e realmente tomar atitude depois de assistir isso ou escutar, talvez, né? É um dos nossos objetivos. Uhum. Até porque a gente falou aqui de muitas coisas, né? Então não tem como a gente impor nada pra ninguém. A gente fez muitas reflexões sobre muitas coisas, muitos focos, assim. Então, acho que foi muito boa a nossa conversa hoje Gostei aqui. também. Sim. E é isso então, gente. Muito obrigada. Eba!